O torcedor rubro-negro acordou nesta quinta-feira com uma enxurrada de novidades e a gente já começa falando do Super Mundial que vai afunilando e deixando para trás quem não conseguiu dar conta do recado. O River Plate, por exemplo, deu adeus à competição, o que reforça ainda mais a força do futebol brasileiro no cenário atual. Dos 6 representantes sul-americanos, só os 4 brasileiros seguem vivos na briga pelo título. Os hermanos já arrumaram as malas. O Flamengo, por sua vez, segue firme e forte, mostrando um futebol consistente e cada vez mais entrosado. E falando em entrosamento, o torcedor que está sem tempo de acompanhar todos os jogos e quer ficar por dentro de tudo que rola nesse torneio precisa encontrar uma forma prática de se atualizar. Afinal, a bola rola sem parar e os compromissos do dia a dia nem sempre permitem que a gente sente no sofá para assistir. Domingo, por exemplo, já tem um jogão contra o Bayern de Munique. E a agenda está cheia, tem oitavas de final, tem clássico brasileiro e tem muita emoção pela frente. Agora, trazendo um pouco do que vem por aí, o Flamengo vai enfrentar o Bayer Leverkusen em um amistoso muito especial. A equipe alemã vai usar a estrutura do Ninho do Urubu para a pré-temporada e já está acertado no dia 18 de julho às 3 da tarde o Sub-20 do Mengão, que também vai disputar o Mundial de Clubes, encara os alemães na Gávea. Um jogo preparatório tanto para os garotos do Flamengo quanto para o time europeu que se arma para a temporada 2025 e 2026. Um grande teste para a base rubro-negra que terá pela frente o poderoso Barcelona no mês de agosto. E por falar na base, tem um nome que vem se destacando demais: Alan. O garoto já balançou as redes 2 vezes nesse Super Mundial, uma contra o Chelsea e outra contra o Los Angeles FC. Com apenas 28 minutos em campo ele foi cirúrgico. 2 gols, 2 finalizações certas, 34 ações com a bola, mais de 20 passes certos, uma assistência para finalização e vitórias em duelos no chão. Um desempenho que chama a atenção e, claro, já desperta especulações. Mas, segundo a apuração interna, até agora não existe nenhuma proposta oficial nem conversas para tirá-lo do Flamengo. O momento é de foco na competição. Agora vamos para um assunto que interessa bastante ao torcedor que gosta de justiça dentro de campo. A CBF está se movimentando para implantar já no próximo Campeonato Brasileiro o impedimento semiautomático. Isso mesmo. Uma tecnologia que promete agilizar o jogo, acabar com aquelas paralisações longas para analisar lance milimétrico e trazer mais isonomia. Com a nova ferramenta, o árbitro de vídeo vai poder checar o impedimento de forma quase instantânea. Para o Flamengo isso pode ser extremamente positivo, ainda mais quando lembramos de lances polêmicos que já custaram pontos preciosos ao clube. E agora o torcedor quer saber como está a situação do Jorge Carrascal. O Flamengo continua em tratativas com o Dínamo para definir os últimos detalhes e fechar de vez a contratação do meia colombiano. Surgiram rumores de que o jogador estaria fazendo corpo mole, faltando aos treinos como forma de forçar a saída. Mas, segundo apurações, não é bem assim. Ele foi liberado pelo clube junto com outros sul-americanos e por isso não tem comparecido aos treinos. Nada de greve, nada de boicote. A expectativa é que tudo se resolva já no mês de julho e que o jogador seja mais uma peça no elenco rubro-negro. Por fim, a novela Gerson continua rendendo capítulos. O presidente do Zenit deu uma declaração que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Quando questionado sobre a contratação, ele foi direto ao ponto: existem pré-requisitos para transferência, aguardem o anúncio oficial. Ou seja, tem coisa ali que ainda não foi resolvida e a transferência pode até não acontecer. Desde o início dessa história o clima era de cautela. Nada assinado, nada garantido. Enquanto isso, o jogador segue treinando e atuando normalmente com o elenco, mantendo foco e fazendo a parte dele. A possível venda envolveria cerca de 25 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 150 milhões de reais. Mas com essa fala do dirigente russo não dá para cravar nada. Pode ser que o Zenit recue, pode ser que o Gerson decida permanecer. O que todos esperam é que esse impasse se resolva logo da melhor forma para todas as partes envolvidas. Enquanto isso, o Flamengo continua sua preparação firme com treinos programados e coletiva marcada para a noite direto de Orlando. A cobertura continua. E olha, não tem como falar de Flamengo hoje sem destacar o ambiente em Orlando. A comissão técnica está satisfeita com o desempenho dos jogadores, principalmente com o foco que o elenco vem demonstrando durante os treinos.
É aquela coisa: enquanto muitos estão pensando em descanso, o Flamengo está com a cabeça nos desafios que vêm por aí. E essa mentalidade faz toda a diferença quando a bola rola. O elenco sabe que o momento é decisivo, que o calendário vai apertar e que cada detalhe, cada treino puxado, cada conversa tática pode ser o diferencial entre um título e uma frustração. A preparação segue intensa. Os treinos noturnos têm sido uma estratégia interessante da comissão técnica para simular as condições dos jogos decisivos, já que boa parte das partidas do Super Mundial estão marcadas para o período da noite. O trabalho físico vem sendo ajustado para equilibrar desempenho e recuperação, enquanto o setor tático recebe atenção total. O Flamengo não quer ser surpreendido e está fazendo de tudo para que cada jogador esteja pronto para qualquer tipo de adversário. Inclusive, um detalhe que chamou a atenção foi o uso de vídeos e análises táticas de times europeus durante as sessões de treino para preparar melhor os atletas para o estilo de jogo que vão enfrentar nos próximos dias. E por falar em elenco, quem vem dando o que falar também é o Fabrício Bruno. O zagueiro, que já vinha de boas atuações, tem sido um dos pilares defensivos do time. Forte na marcação, firme nos desarmes e muito bem posicionado, ele tem sido fundamental para dar segurança à defesa rubro-negra. É o tipo de jogador que pode não aparecer tanto para o torcedor mais distraído, mas que faz toda a diferença no sistema tático. Internamente, ele tem sido muito elogiado tanto pelos companheiros quanto pela comissão. O Flamengo precisa de atletas assim, discretos mas eficientes. Outro ponto importante que precisa ser citado é a convivência do grupo fora de campo. Quem acompanha os bastidores percebe como o clima entre os jogadores está leve, descontraído e ao mesmo tempo muito comprometido. Eles têm se reunido nos momentos livres, jogado videogame e conversado bastante, criado aquele ambiente de família que sempre fez diferença nos grandes momentos da história recente do clube. E é esse tipo de sintonia que faz a engrenagem funcionar quando o jogo aperta. Quando um grupo está unido, o futebol flui de maneira mais natural. E dentro dessa atmosfera positiva não dá para ignorar a expectativa que gira em torno do jogo contra o Bayern de Munique. O adversário é fortíssimo, a gente sabe disso. Um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu, com um elenco recheado de talentos e uma estrutura invejável. Mas o Flamengo vai encarar esse desafio de peito aberto. Sabe que tem qualidade, sabe que pode fazer frente, sabe que o momento é de testar limites e mostrar para o mundo que o futebol brasileiro continua vivo, competitivo e pronto para encarar qualquer gigante. A comissão técnica vem estudando bastante o Bayern, principalmente suas últimas atuações. Sabe que o time alemão tem um jogo intenso, com muita troca de passes rápidos, pressão alta e variações ofensivas. Mas também tem pontos vulneráveis, principalmente no setor defensivo. A aposta é em um Flamengo inteligente que saiba controlar o ritmo do jogo, explorar os espaços deixados e ser letal nas transições. A ideia é não entrar em campo só para se defender, mas sim para competir de igual para igual, com ousadia e respeito ao adversário. E ainda sobre bastidores, existe uma movimentação forte nos bastidores da diretoria para garantir reforços pontuais. A chegada de Jorge Carrascal, por exemplo, é vista como uma peça estratégica para o segundo semestre. Um jogador criativo que pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo, com boa visão de jogo e capacidade de decidir. Ele chega para disputar posição, para aumentar a competitividade interna e para trazer mais alternativas ao técnico. O Flamengo sabe que a temporada é longa, que lesões podem acontecer e que é preciso ter um elenco equilibrado e versátil. Outro nome que está no radar e pode ganhar força nos próximos dias é um atacante que atua no futebol europeu. A diretoria trabalha com cautela como de costume, mas já iniciou algumas conversas. O objetivo é não apenas pensar no presente, mas também projetar um elenco forte para 2025. Afinal, o Flamengo quer estar sempre no topo, sempre disputando títulos, seja no Brasil ou fora dele. E para isso precisa se antecipar, agir com inteligência no mercado e não perder tempo com negociações que não têm futuro. E voltando a falar de Gerson, é impossível não lembrar da importância dele no meio-campo rubro-negro. É um jogador que, quando está inspirado, dita o ritmo do jogo, protege a defesa, aparece como elemento surpresa no ataque e, acima de tudo, tem personalidade. A possível saída dele será sentida sem dúvida. Mas o Flamengo já começa a se planejar para preencher essa lacuna. A venda, caso se concretize, vai render uma boa grana aos cofres do clube, o que pode ser usado para buscar um substituto à altura ou até reforçar outras posições.
No entanto, a indefinição segue. A fala do presidente do Zenit foi clara a exigências a serem cumpridas. O clube russo não vai avançar se não houver garantia de que tudo será feito como eles esperam. Isso inclui cláusulas contratuais, logística da transferência, questões burocráticas e até adaptação cultural. O Zenit já teve experiências negativas no passado e não quer repetir os mesmos erros. E o Flamengo, por sua vez, está atento. Não vai liberar o jogador a qualquer custo. Quer uma negociação justa, transparente e benéfica para todos. Enquanto isso, o torcedor segue na expectativa. Fica naquela ansiedade natural de quem quer ver o time cada vez mais forte, competitivo e preparado para enfrentar qualquer adversário. E esse sentimento não é em vão. O Flamengo vem fazendo um trabalho sério, com planejamento, com foco, com ambição. Está se posicionando como um dos protagonistas do futebol sul-americano e mirando o cenário internacional. Não é exagero dizer que o clube vive uma das fases mais organizadas da sua história. E quando a estrutura encontra talento, o resultado é quase sempre sucesso. A maratona de jogos que vem pela frente vai exigir muito do elenco. É preciso rodar jogadores, evitar desgastes, administrar cartões e lesões. A comissão técnica tem ciência disso e está traçando um plano de ação detalhado. Não se trata apenas de vencer um jogo ou outro, mas sim de manter uma consistência ao longo da temporada. Porque no final das contas são os detalhes que fazem a diferença. E o Flamengo mais do que nunca está atento a cada um deles. O foco é total. A missão está traçada. E o torcedor, como sempre, estará junto em cada passo dessa caminhada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo encerrou sua participação na fase de grupos do Mundial de Clubes nesta terça-feira com um empate por 1-1 diante do Los Angeles FC, em uma partida marcada por oportunidades desperdiçadas e, principalmente, pela atuação decisiva de Wallace Ian. O jovem atacante rubro-negro saiu do banco para salvar o time da derrota com um gol nos minutos finais, e ganhou elogios públicos do técnico Felipe Luiz, que exaltou o talento e o comprometimento do garoto. Apesar de ter dominado o primeiro tempo e acertado a trave 3 vezes, o Flamengo viu o adversário norte-americano abrir o placar na segunda etapa, o que aumentou a pressão sobre o elenco. Foi então que o Wallace Ian, de apenas 18 anos, entrou em campo para mudar o destino da partida. Com personalidade, movimentação inteligente e faro de gol, ele aproveitou a chance que teve e balançou as redes, garantindo um ponto precioso para o mais querido na competição internacional. Após o apito final, Felipe Luiz, que assumiu o comando da equipe nesta edição do torneio, fez questão de destacar a estrela e a postura profissional de Wallace Ian. Ele treina muito forte, não tem medo e já é uma realidade. A hierarquia no elenco é construída no dia a dia. Eles competem entre si e eu tomo as decisões baseado no que vejo. O Wallace é leve, versátil, finaliza bem com as duas pernas e tem uma saúde impressionante. Se oferece o tempo todo, é um finalizador nato, declarou o treinador, sem esconder a empolgação com o potencial do jogador. Felipe ainda projetou um futuro mais centralizado para o atleta dentro de campo. Apesar de Wallace Ian ter atuado bastante pelas pontas recentemente, o técnico o vê com características de centroavante. Vejo ele mais como um 9, um jogador que ataca o espaço. Ele já tem um gesto técnico muito refinado e está cada vez mais confiante, afirmou. O brilho de Wallace Ian surge em um momento crucial para o Flamengo, que busca renovação e alternativas em seu elenco. Com a confiança de Felipe Luiz e a entrega demonstrada em campo, o jovem atacante desponta como uma das grandes promessas do clube para a temporada. Se depender da estreia no Mundial e da estrela que já começa a brilhar, o futuro de Wallace Ian com a camisa rubro-negra promete ser dos mais promissores. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!